Shalom, meus queridos e amados estudiantes da Palavra de Deus. Hablamos aqui de Ladinha, Minas Gerais. Ficamos aqui na região sul capixaba, divisa a 8 quilômetros da fronteira com o Espírito Santo, e na zona da Mata Mineira, região de Manhuaçu, nossa macro-região aqui. O CCBB mantém o Seminário Tabernáculo desde 92, o Bereshit desde 2009 e a FATEB desde 2010. Esses institutos são livres, estudamos aqui teologia, estamos difundindo o conhecimento da palavra, somos literalistas, né? Procuramos estudar o que está na palavra. Nosso ensino, a nossa teologia aqui é mais na bibliologia, estamos mais atentos à Bíblia. E nossa aula hoje aqui, eu sou o professor e pastor Ilmar Sattler Emery Keller e Kaiser, descendente de alemães, que chegaram aqui em 1837 no Brasil, protestantes. Meu bisavô é o fundador da igreja presbiteriana aqui em Ladinha, Minas, que esse ano completa 100 anos de idade, centenário da igreja presbiteriana. Uma das primeiras igrejas que aqui chegou, naquela época de 1900 e pouco, né? E nós estamos então estudando a palavra de Deus. Já passaram por aqui mais de 2.000 alunos, e formaram-se mais de 700. Temos as aulas presenciais e as aulas online, né? E estão todas as nossas aulas gravadas no canal do YouTube de livre acesso para todo o Brasil e o mundo. Nossa aula de exegese bíblica do curso intermediário. Na aula passada fizemos um apanhado das regras de Léo, o Rabino Léo, o mestre, como ele trabalhava o texto, né? Também falamos no final sobre as regras do Pardes, né? Os princípios, chamado princípio da regra das interpretações exegéticas. Exegese, escavar, buscar, extrair na mina, que é a palavra de Deus, né? Torá, o Neviim e o Ketuvim, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Na aula de hoje falaremos sobre as principais regras para se fazer uma boa exegese. A primeira delas, enquanto possível, devemos tomar as palavras no sentido usual e ordinário. Então, primeira coisa é pegar a palavra do jeito que ela veio ao mundo. Não fica colocando na palavra o que ela não quer dizer. Segunda coisa, devemos entender as palavras no sentido em que indica as frases ou sentenças onde estão inseridas. Então, primeiro no sentido usual e ordinário, depois qual o sentido dentro daquele texto, né? É o contexto, o texto. Terceira regra, devemos tomar as palavras no sentido contextual, né? Então, a palavra simples, de maneira simples, dentro da análise sintática e no contexto. Quarta regra, da boa exegese, devemos considerar o objetivo do livro ou passagem que contém as palavras obscuras. Então, é preciso levantar aquela palavra dentro daquele contexto do livro. Então, por exemplo, Paulo tem o vocabulário paulino dele, ele era um militar, ele tinha muitas palavras militares, palavras usadas no meio militar, né? Lucas era médico, então o Evangelho de Lucas tem mais de 100 palavras do seu cotidiano, do seu modus, né? Do seu meio habitante, do seu modo de vida, onde ele vivia. Regra número 5, levar em consideração as passagens paralelas. Então você pega os evangelhos sinóticos, pega os 3 evangelhos e veja como os 3 apresentaram, né? Como Mateus apresentou, que era o discípulo de Jesus, como Lucas apresentou, que não era discípulo de Jesus, e como Marcos, que era co-discípulo, né? Chamado filho de Pedro, adotado por Pedro, como ele vê as visões são diferentes. É preciso levantar passagens paralelas. Onde ocorrem aquelas palavras e qual o sentido. Regra número 6, devemos sempre considerar que a Bíblia tem autoridade. A Bíblia é a palavra de Deus. Regra número 7, devemos depender da fé salvadora e do Espírito Santo para interpretarmos e compreendermos a Bíblia. Essa é a primeira regra, eu diria a regra de ouro, né? O Espírito Santo que falou para Moisés, revelou a ele todo o Gênesis, ele pode também nos revelar. O Espírito que revelou a Paulo para escrever as cartas pastorais, as cartas chamadas cartas da prisão, né? Filipenses, Colossenses. Então é o mesmo que pode elucidar o texto para nós. Regra número 8, devemos interpretar as experiências pessoais à luz das Escrituras, não o contrário. Então a experiência que você tem com Jesus, com o Espírito Santo, com a vida cristã, ela tem que ser baseada na Bíblia, né? Então é preciso entender isso.
Regra número 9, casos apresentados pela Bíblia só têm valor se amparado por uma ordem. Os casos, a história, os fatos, os eventos apresentados pela Bíblia, eles devem, então, ser amparados dentro de um contexto, né? A gente sabe da história daqueles jovens da Coreia do Sul, que, cheios do Espírito Santo, quiseram praticar o que Elias e Eliseu fizeram, atravessar o Jordão no tempo da cheia, né? Eles estavam tão cheios de Espírito Santo que bateram as vestes dele lá, as capas dele lá no rio da Coreia, que estava transbordando, e entraram dentro do rio e morreram afogados. Porque aquela palavra é a palavra rema, a palavra diferente da palavra logos. Logos é o que está escrito na Bíblia. A rema é o que o Espírito orienta para fazer em cima do logos. Então, para aquela hora, abriu a palavra rema para Eliseu, bater a capa de Elias e falar assim, onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. Não era o caso naquele dia para aqueles jovens coreanos citados no livro A Quarta Dimensão de Paul Yong-cho. Regra número 10. Devemos estudar a Bíblia com o propósito primordial da mudança da nossa vida, né? A Bíblia tem que ser estudada para isso. Para que você vai estudar? Fazer exegese, hermenêutica, fazer análise crítica textual, para quê? Para influenciar na sua vida espiritual. Regra número 11. A investigação e interpretação das Escrituras não é direito exclusivo de alguns, mas de todos. Evidentemente, nem todos têm essa facilidade para fazer exegese, né? Para se fazer uma boa exegese, você tem que ter conhecimento, primeiro da língua mãe, né? Como é que eu vou fazer exegese se eu não entendo nada, não sei elementos rudimentares de hebraico, aramaico nem de grego? Se eu não tenho conhecimento de história, se eu não tenho conhecimento de geografia, né? Como eu vou fazer uma boa exegese? Por isso que nós admitimos mais nos dias modernos pessoas à frente de púlpitos, pregadores, sem bagagem teológica. Por isso nós falamos aqui desde 1992, o Ministério Tabernáculo teve essa direção de Deus de preparar os seus obreiros. Até então, o Tabernáculo era de 68, 78, 88, já havia mais de 20 e tantos anos, quase 25 anos, e não havia uma escola teológica nesse ministério. Todo ministério tem que ter uma escola teológica. Toda igreja tem que ter o seu sistema, seu arcabouço de instrução, para que possa parametrizar, né? Padronizar o seu ensino. O que ele entende, o que ele apresenta, o que ele pensa, quais são as ideias, quais são os regimentos daquela denominação. E muito além disso, temos que ter então conhecimento da Bíblia em si. Então, nesses tempos modernos, hoje nós temos o curso do superior de teologia. Até 2004 não havia isso. Hoje existe o curso superior. O MEC não reconhecia até 2004 porque cada igreja tinha sua teologia. Hoje nós temos um padrão básico, né? Um cânon básico para o curso de teologia, e ele se tornou o curso superior. Eu fiz esse curso superior, convalidei meus estudos teológicos livres em 2007. As primeiras turmas começaram em 2004. E nós fizemos aqui no nosso seminário, nossa faculdade de Bereshit, foi feita aqui mais de 70 convalidações. Mais de 70 pessoas que tinham cursos livres, usando o parecer do MEC, parecer 63/2004, eles transformaram o curso livre em curso superior de teologia, fazendo mais 10 matérias da grade de um curso reconhecido pelo Brasil. E nós aqui fizemos pelo Facetem de Roraima, lá em Boa Vista, Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil. Então essa regra é muito importante, nós precisamos aprender. Temos que ter consciência disso, que precisamos aprender um pouco mais. E sempre aprendendo, eu nunca parei de aprender, estou aprendendo desde que comecei a ler a Bíblia aos 11 anos, e estou aprendendo até hoje, né? Regra número 2, as Escrituras é que determinam o que a igreja ensina, não o contrário. Essa regra foi colocada no tempo de Lutero, né? Não é a igreja que dita as normas, é a Bíblia que dita as normas para a igreja, né? Por isso o princípio só da Escritura, só a Bíblia. E não, naquele tempo quem mandava era a igreja. Se a igreja falasse que existiria um local onde as almas ficavam purgando para se tornarem puras, todo mundo saía acreditando naquilo. Lutero veio com os seus precursores da Reforma, né? E os que os antecederam, e depois os que os precederam e os que sucederam, falando disso. As Escrituras é que determinam o que a igreja ensina, e não o contrário.
E a última regra, uma doutrina só é bíblica se resumir tudo o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Isso é muito importante porque a pessoa confunde muito no meio pentecostal doutrina com usos e costumes. Usos e costumes são ensinamentos, são etiquetas, são regras, são regimentos de uma igreja. Na igreja fulana não pode ter bigode. Então não tem nada a ver com doutrina. Doutrina é o fundamento, é um pilar, é uma base da fé cristã. Né? Doutrina é aquilo que está na Bíblia inteira. É aquilo que tem todo o texto bíblico, tanto no Velho como no Novo Testamento. A propiciação pelo sangue de Jesus é uma doutrina. Né? Jesus morreu para nos salvar pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso é a doutrina. Então não vamos confundir usos e costumes com doutrinas. Ficamos por aqui com essas principais regras da boa exegese. Fica na paz, tchau, tchau.